E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Hoje o Evangelho nos traz uma pergunta. Quem você, aí que é pai, mãe, quem de vocês que o filho pedindo um peixe daria uma cobra? Ou se pedisse um ovo, daria um escorpião? Pois é, nós que somos seres humanos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o nosso Senhor, Deus que está no céu, que conhece todas as coisas, que nos criou desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade, Deus já estava esperando para chegar. Era o dia de hoje, aqui, mês de outubro de 2025, para te ver. Então, o que o Senhor nos chama hoje é para pedirmos a Ele o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre você. E conforme o Pai sabe dar boas coisas aos filhos, que nós possamos pedir a Deus também o Espírito Santo dele sobre a nossa vida. Possa estar nos iluminando, nos guiando, guardando e protegendo a nossa vida para fazermos a vontade dele na nossa vida. Sonharmos o que o Senhor sonha para nós. Para isso, muito bom dia e obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. E vamos à leitura do Evangelho, que é a continuidade do Evangelho de ontem, Lucas 11, do 5 ao 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele lhe responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, que nossos pecados sejam perdoados pelas palavras do Evangelho. E aqui o Senhor nos convida a pedirmos a Ele o Espírito Santo, pois conforme o Pai não nega boas coisas ao Filho, Deus também não vai negar enviar o Espírito Santo dele sobre nós. E o Espírito Santo dele é o que nos dá a vida, é o que nos move, é o que nos dá alegria, é o que de fato alegra a nossa alma. Afinal de contas, somos, como que é? Deixa eu me lembrar aqui. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Aqui o nosso corpo é apenas o nosso casulo. O fato é que somos seres espirituais. O que nos move é o nosso espírito. E o que nós precisamos é pedir o Espírito Santo para conduzir a nossa alma. Temos aqui os anjos, os santos, para estarem intercedendo, para estarem nos protegendo, nos guardando. E temos uma alma para a gente zelar. Por isso que nós precisamos pedir sempre a Deus para nos guiar. E ao Espírito Santo dele para estar à nossa frente, à frente da nossa vida. E por isso, conforme ele nos orienta aqui no versículo 13, que nos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então vamos assim rezar a oração do Divino Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aqui o Senhor fala da necessidade da insistência na nossa oração. O quanto nossa oração precisa ser fecunda, quanto nós precisamos pedir, bater, mas entendendo também que a nossa oração não é uma varinha mágica. Então talvez você está já fazendo a tua oração há muito tempo e pensando, o Senhor não está me escutando. Mas só de você estar aqui, como hoje aqui de joelhos, já é uma demonstração do quanto que o Senhor vem te sustentando e o quanto que a oração, ela transforma o teu coração. Persistência, a paciência, o quanto que a oração, cada Pai Nosso que você vai rezando, cada pedido do Divino Espírito Santo para a tua vida vai transformando o teu coração, transformando a tua alma. E o que nós precisamos, é por isso que nós estamos aqui no programa Jovens com Deus do Campo para o Céu, é para pedirmos a Deus para nos preparar para o encontro com Ele. E cada oração, cada súplica que você faz por uma necessidade tua, por uma necessidade do teu filho, da tua família, é uma transformação também para o teu coração. A oração nos aproxima de Deus. E o que mais nós precisamos que estar na presença de Deus. Ele fala que sem Ele nada podemos fazer e apenas a sua graça nos basta. E é isso que nós precisamos, é isso que estamos fazendo nesse momento. E pedindo ainda que o Divino Espírito Santo possa nos guiar, iluminar a nossa vida e os nossos caminhos no dia de hoje e em toda a nossa vida. Bom dia a todos que estão chegando aqui. Bom dia, Luciano, que Deus te abençoe também. E que assim, na certeza de que se tua graça ainda não foi atendida, saiba que Deus tem o plano dele, que é muito maior que o nosso. Ele é o Senhor do tempo, ele vê o tempo para frente, ele conhece tudo o que aconteceu para trás e ele tem o melhor para você sim. O negócio é manter. Tem aqui, não sei se vai ficar tão bom, mas eu já tenho essa imagem aqui há muitos anos. E essa imagem, ela mostra o rosto sereno de Jesus no Santo Sudário. Então, olhem bem para esses olhos e é o que eu sempre tento buscar na minha mente. Mesmo que seja muito difícil. Mas pensem que no momento de tanta dor, da crucificação do Filho de Deus que conhece tudo, que conhece todo o plano do Pai, que sabia o peso que ele estava carregando ali, o peso dos nossos pecados, Jesus se manteve. Mesmo partindo, mesmo derramando todo o seu sangue naquela cruz, ele manteve os olhos assim, serenos. Jesus poucas horas antes, estava suando sangue e o anjo desceu para socorrê-lo, para acalmá-lo. Então, olhem bem os olhos de Jesus, a serenidade do olhar do Senhor. E que na nossa vida a gente possa clamar o Espírito Santo também para levar a nossa vida, mesmo nas dificuldades, enquanto você está fazendo a tua oração que ainda não foi atendida, mas que você possa manter o olhar sereno, o olhar de tranquilidade enquanto as coisas estão acontecendo. Porque se o Senhor é o Senhor de todas as coisas e como Ele nos diz ontem, que é o nosso Pai, é o Pai nosso, a gente não precisa se desesperar. Quando vem a tempestade estava no barco e a tempestade querendo derrubar o barco, quebrar, destroçar o barco todo. Jesus estava dormindo e os apóstolos desesperados, Jesus vem. Em meio àquela tempestade toda, Jesus dormia. E depois, quando ele vem com toda a serenidade e manda o mar se acalmar. Se a tua vida hoje ela pode estar assim, pode estar o mar super agitado, saiba que o Senhor está no barco.
E Ele é o Senhor de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, o Deus que acalma o mar, que ressuscita dos mortos, que faz o paralítico voltar a andar, que dá a visão ao cego e que mantém um olhar de serenidade, sabendo quem é o teu Pai, que conforme diz aqui no Evangelho, que não vai dar, que é muito maior que um pai, que se o filho pede um peixe não vai dar um escorpião ou uma cobra. Imagina esse Pai. E Ele manteve esse olhar aqui de serenidade. Que você possa ter esse olhar assim sereno no teu dia de hoje, sabendo quem é o seu Pai. Que Ele te guarde, que Ele nos guarde e que o Divino Espírito Santo possa estar guiando a tua vida e os teus passos hoje. Sempre com um olhar de fé, de calma, com a confiança, porque você sabe quem é o seu Pai e que tem o melhor para você. Como o teu Pai na tua vida, tenho certeza que quis o melhor para te dar. Se não teve sempre junto de você, mas tenho certeza que de alguma forma pensa no melhor para você. Imagina o Pai do céu. Que Ele possa estar nos guardando, nos abençoando em todos os passos do nosso dia e da nossa vida e nos prepare para chegarmos junto dele. Que a tua oração te acompanhe hoje, ao longo de todo o teu dia. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo nos guie. Amém. Um bom dia para vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser, 6h30, no programa Jovens com Deus. Beijo para vocês.